Eu queria entender um pouco mais sobre computação gráfica, então comecei a seguir os vídeos do Javed, onde ele cria uma engine de gráficos 3D no C++, que eu tentei implementar no Python. Tava indo tudo razoavelmente bem, até a metade da terceira parte, quando ele implementou uma câmera, para poder se movimentar ao redor dos objetos. Essa parte é um tanto complexa, pois envolve matrizes de projeções e transformações, porque a câmera na verdade fica parada na origem, e o mundo se movimenta em torno dela. Enfim, começaram a aparecer alguns problemas que eu não consegui entender muito bem. Então resolvi dar um tempo nessa implementação e fazer primeiro uma versão simplificada, onde a câmera se movimenta no mundo. Antes de mais nada, um breve resumo de gráficos 3D. Objetos 3D normalmente são representados por uma nuvem de pontos, que formam uma malha. Com esses pontos da malha são definidas faces, que são polígonos, normalmente triângulos, que depois são preenchidos com texturas e sombreados. Para renderizar um objeto, você precisa projetar esses pontos e polígonos em um plano. Afinal, a tela do seu computador é plana. Começando com o projeto no Python aqui, por enquanto eu vou importar o Pygame e o NumPy, e já vou definir algumas constantes que depois eu vou usar nos cálculos, o tamanho da tela e o campo de visão. Eu defini um campo de visão vertical fixo em 45 graus, e o campo de visão horizontal é proporcional à razão da tela. Aqui na função main eu vou inicializar o Pygame e a tela, com uma variável para manter o loop do jogo rodando e um relógio para controlar a velocidade de movimentação e a taxa de quadros. Depois disso eu crio uma superfície com o mesmo tamanho da tela. E agora eu posso criar o primeiro triângulo. Para isso, primeiro eu vou definir uma lista de vértices, onde cada ponto é representado pelas 3 coordenadas e mais 2 espaços adicionais para colocar as coordenadas projetadas na tela. Depois crio uma lista de triângulos, que vão referenciar os vértices listados anteriormente. Isso é interessante porque triângulos adjacentes compartilham vértices, então eu não preciso projetar cada vértice várias vezes. Para definir a minha câmera eu uso 3 coordenadas x, y e z, onde a coordenada y representa o eixo vertical, e 2 rotações, a primeira em torno do eixo vertical para olhar para os lados e a segunda em torno do eixo horizontal para olhar para cima e para baixo. Mas por enquanto a câmera vai ficar fixa. Depois vou preencher a superfície com uma cor meio azul para parecer um céu e verificar os eventos para fechar o jogo quando clicar no botão fechar ou pressionar a tecla ESC. Depois disso vou projetar os pontos, para isso eu criei uma função específica. Então para cada ponto eu vou calcular o ângulo horizontal e o ângulo vertical em relação à câmera, que exige um pouco de trigonometria, mas é um pouco mais fácil de entender do que uma matriz de projeção. Começando pela coordenada vertical, primeiro eu calculo o ângulo com função arco tangente sobre o vetor que vai da câmera até o ponto. Às vezes o ângulo aponta para o lado errado, então eu faço uma verificação aqui para corrigir. Então eu faço a diferença entre esse ângulo e o ângulo de rotação da câmera. Depois verificando se está dentro da faixa de -π até π. E finalmente podemos calcular a coordenada horizontal do ponto na tela, dividindo o ângulo pelo campo de visão, assim os pontos que vão aparecer na tela ficam na faixa de -0,5 a 0,5 e multiplico pela resolução horizontal da tela. E também tenho que aplicar um offset para centralizar a imagem. Agora para a parte vertical. Eu usei mais ou menos a mesma estratégia aqui, calculei um ângulo em relação ao plano horizontal, que passa pela câmera e comparei com o ângulo de rotação vertical da câmera. Para calcular a coordenada vertical é praticamente a mesma coisa que antes, só que com o campo de visão e a resolução verticais, também aplicando um offset. Voltando para a função principal, a gente pode desenhar os triângulos, passando por cada um deles na lista e para facilitar eu coloco os pontos do triângulo em uma lista temporária. Com a função drawPolygon, eu entro com a superfície, a lista de pontos e a cor do triângulo. Agora é só mandar a superfície para a tela e mandar atualizar. E temos aí nosso primeiro triângulo. Bom, agora podemos exibir alguma coisa mais interessante. Mas desenhar um objeto assim, vértice por vértice e triângulo por triângulo, não é prático. Por isso adicionei essa função que interpreta arquivos.obj e coloca todos os vértices em uma lista e os triângulos em outra. No final transforma em arrays. Só que essa função só funciona com áreas de triângulos. Eu também peguei aqui alguns arquivos obj que o Javed disponibilizou lá no vídeo dele para testar. Começando pela chaleira de Utah, bem famosa no mundo da computação gráfica, só preciso chamar a função informando o caminho do arquivo. Só que como todos os triângulos têm a mesma cor, a imagem fica parecendo uma sombra.
não dá para ter nenhuma noção de profundidade. Por enquanto vou fazer a cor proporcional às coordenadas do primeiro ponto de cada triângulo. Aqui a gente começa a observar alguns problemas, pois a alça que está na parte de trás da chaleira está aparecendo na frente e a tampa parece atravessar o bico. Os triângulos estão sendo desenhados fora de ordem. Então a gente precisa ordenar esses triângulos para desenhar os mais distantes primeiro e depois os mais próximos. Primeiro eu vou criar um array unidimensional com o mesmo tamanho que o array dos triângulos. Numa nova função eu vou passar por todos os triângulos e calcular um raio entre o primeiro ponto e a câmera, para pegar a distância até ele. Essa distância eu vou guardar na array de ordenação, só que eu quero ordenar de trás para frente, então eu vou negativar todos os valores. De volta no loop principal, eu vou usar a função argsort do NumPy para obter os índices ordenados da array, que eu vou usar para desenhar os triângulos em ordem. Não é uma solução ideal, mas já resolve boa parte dos problemas. Mas agora vamos ver como está a performance. Eu vou pegar o tempo que passou entre os frames e dividir por 1000, para transformar em segundos. O inverso desse valor é a taxa de quadros instantânea. Então vou exibir esse valor na barra de título da janela com a função displaySetCaption, arredondando o valor e adicionando um pequeno valor no divisor para não acontecer de dividir por zero. Também coloquei aqui para exibir a array da câmera porque vai ser útil para se localizar depois. E a performance não está muito legal, mas se for ver, quase metade dos triângulos que a gente está desenhando não aparecem, porque depois são cobertos por outros triângulos. Uma técnica muito usada na computação gráfica é o backface culling. Em uma tradução livre seria o abate das faces traseiras. Basicamente, cada triângulo tem um lado certo a ser exibido. Por exemplo, na chaleira, tem o lado de dentro e o lado de fora. A gente não está interessado no lado de dentro da chaleira. Então a gente precisa identificar qual lado do triângulo a gente está vendo. E isso a gente faz calculando as normais, que são vetores perpendiculares a uma superfície. Mas como eu sei se uma normal está apontando para dentro ou para fora? Por convenção. Aqui a ordem dos pontos que definem um triângulo são muito importantes. E eles são definidos lá na hora que o objeto é criado. Tipo a regra da mão direita. Se eu pegar os 3 pontos do triângulo e fazer 2 vetores saindo do primeiro ponto e fazer o produto cruzado entre esses valores, eu vou ter a normal. Se eu fizer em um sentido, a normal vai apontar para um lado, e se eu fizer no outro sentido, ela vai apontar para o outro lado. Voltando para a função de ordenar triângulos, primeiro eu vou definir os vetores com origem no primeiro ponto. Depois faço o produto cruzado entre eles e normalizo o vetor normal, dividindo pela sua magnitude. Ainda tenho que calcular o raio indo da câmera até o primeiro ponto do triângulo, que também é normalizado, para comparar com a normal. Essa comparação é feita com um produto escalar, que de certa forma mede a semelhança entre dois vetores. Aqui, quando o resultado for negativo, significa que a normal está apontando para a direção contrária da câmera, mas dependendo do objeto ou da ordem que você fazer as coisas, pode ser ao contrário. Para os casos em que o resultado for negativo, vou guardar um valor bem grande na array de ordenação. E para não desenhar esses triângulos, eu vou interromper o loop de desenho quando encontrar o primeiro triângulo com a grande distância. Só que a performance acabou ficando pior ainda. Então agora é hora de adicionar o tempero especial, a biblioteca Numba. Eu vou importar o ngit do Numba e decorar a função de projeção dos pontos e a função de ordenar triângulos. Eu só precisei criar uma função auxiliar para fazer o produto escalar porque o Numba não se entendeu com a função do NumPy. Agora sim a gente tem uma performance respeitável, até 20 vezes melhor. Bom, agora eu vou melhorar o sombreamento, aproveitando o vetor normal que a gente calculou no backface culling. Primeiro eu vou definir um vetor de direção da luz e vou criar uma array para guardar os sombreamentos. E vou passar os dois para a função de ordenar triângulos. Então vou calcular o produto escalar entre a normal e o vetor de luz. Aplicar um offset e dividir por 2 para que os valores fiquem na faixa de 0 a 1. E depois eu vou guardar esse valor na array de sombreamentos. No loop principal eu só preciso multiplicar a cor pelo sombreamento. Para deixar as coisas um pouco mais interessantes, eu resolvi fazer a direção da luz variar um pouco com o tempo, passando para dentro do loop principal e com o seno do tempo eu vou mudando a direção X. Agora sobre a movimentação da câmera. Eu criei essa função onde eu uso a posição do mouse para as rotações e as teclas Q e E para mudar a elevação e as teclas W, A, S, D para ir para frente, para trás e para os lados.
No loop principal, no começo eu posiciono o ponteiro sempre na posição central da tela e no fim eu chamo para fazer a movimentação. Agora a gente já pode se movimentar em volta do objeto, ver ele de outros ângulos. Às vezes pode ser um pouco difícil de se orientar, mas uma coisa estranha acontece quando a gente olha na direção contrária do objeto. Começa a aparecer linhas horizontais na tela. Isso acontece porque os triângulos estão se dividindo com parte dos pontos de um lado da tela e outra parte do outro. Bom, o que eu vou fazer aqui é marcar aqueles triângulos que estão muito fora da tela para não serem renderizados. Primeiro eu vou pegar as posições dos pontos na tela e depois vou calcular os valores máximos e mínimos. Eu deixei um espaço adicional de uma tela para cada lado da tela, para não eliminar triângulos que estão só com uma pontinha para fora. Agora as coisas funcionam razoavelmente bem, consigo olhar para a direção oposta sem problemas e consigo até passar por dentro do objeto. Tem várias coisas aqui que ainda podem melhorar. Ao invés de eliminar os triângulos que saem da tela, seria melhor usar um clipping para quebrá-los em triângulos menores, que se encaixem no formato da tela. A técnica de projeção que usei aqui funciona bem para ângulos pequenos de inclinação da tela. Para ângulos maiores, os objetos começam a se deformar muito. Então mais para frente eu quero substituir essa parte. Também quero adicionar a funcionalidade para manipular vários objetos ao mesmo tempo, podendo transladar e rotacionar independente da câmera. Outra coisa são texturas. A função que usei do Pygame não consegue aplicar texturas, então quero ver se consigo implementar manualmente. Bom, para esse vídeo era isso. Espero que tenham achado interessante. Se você chegou até aqui e curtiu, aproveita e já se inscreve no canal. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.